Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós temos aproximadamente ali 25 minutos, mas serei breve, objetivo e direto. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Quem achou diz amém. E a palavra diz assim: disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Pai, aqui está a tua presença, aqui está a tua palavra. Continuamos na tua presença, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. E todos dizem: glórias ao nome de Jesus. Serei breve, objetivo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Amém? Acordei cedo hoje porque tínhamos um compromisso. Eu disse: hoje eu vou acordar cedo, vou meditar na tua palavra para levar para o teu povo. E o Senhor me levou a esta passagem. Irmãos, o povo de Israel, ele houve uma transição da teocracia para a monarquia. E Samuel, ele fez essa transição. E o primeiro rei de Israel, o rei homem, um rei que era matéria, um rei que foi escolhido pelo povo, chamado Saul. O povo de Israel, ele era liderado por um rei, que era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas por causa dos países vizinhos, eles clamaram por um rei homem. E Deus, ele respeita a nossa escolha, amém? Deus, ele respeita. Agora, a gente arca com as consequências da nossa escolha. Deus, deixa a gente escolher. Se é para o caminho Y, X ou Z. E Deus, ele disse: olha, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E ele levanta Saul. Saul começou muito bem. O problema é que ele terminou muito mal. A história, ela não termina com um final triste. Ela precisa terminar com um final muito feliz. Hoje eu vi uma história terminar com um final muito feliz. O problema não é quando começa, é quando ele termina. Porque eu posso começar muito bem aqui, mas se eu terminar muito mal lá, não adiantou de nada. É por isso que a Bíblia diz que eu preciso ser constante. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que eu preciso perseverar. Não adianta eu dar uma corrida de 100 metros rasos se eu não tenho um fôlego para ir até lá. Vai devagarzinho, mas chegue. Às vezes a gente olha assim e diz assim: rapaz, eu vou começar a orar 5 horas por dia, vou jejuar 3 meses seguidos. Não faça não, irmão, que você não vai conseguir. Comece pouco, mas vá crescendo, até no final. O segredo não é o início, o segredo é o final. Veja, Saul começou muito bem, foi escolhido por Deus, mas terminou muito mal, ao ponto de Deus rejeitá-lo. 1 Samuel capítulo 16. A Bíblia vai dizer que Deus, ele chega até Samuel e diz assim: olha, por que você insiste tanto com Saul se eu o já rejeitei? Quando você vai lá para 1 Samuel capítulo de número, já nos últimos versículos 30 ou 31, salvo engano, vai apresentar lá a morte de Saul. Ele pede para o seu ajudante matá-lo com a espada. E seu ajudante, ele não mata. Ele está tão desesperado que ele pega a espada do seu ajudante e ele cai por cima dela e ele tira a sua própria vida. Veja como terminou a vida de Saul. Os seus 3 filhos morreram no mesmo dia na guerra. Os 3. Aí sobra o seu neto, o filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Aí lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai dizer que quando a ama, que era a babá,
de Mefibosete, ela escuta que o rei morre. Naquela cultura, quando o rei ou o país que destruía outro rei, outro país, eles matavam os homens e pegavam as crianças e as mulheres para serem escravos. Mas ela ficou com tanto medo do menino morrer, que ela disse assim, ela pegou o menino pelos braços, quando ela foi correr, o menino cai. E a Bíblia diz que quando ele cai, ele fica coxo dos 2 pés. Ele nasceu bom, sã, mas quando ele cai, ele fica aleijado dos 2 pés. E quando ele fica aleijado, ela leva ele para uma cidade chamada Lodebar. Qual é o nome da cidade? Alguém sabe me dizer o que significa Lodebar? Lugar de? Hoje eu vou na contramão. Eu gosto de inverter um pouquinho. Lodebar era lugar de esquecimento. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse assim, não era lugar de esquecimento, era lugar de treinamento. Porque ela estava com medo de morrer em Jerusalém. Mas ela levou o menino para Lodebar, ele morreu. É melhor estar em Lodebar e ficar vivo do que ficar em Jerusalém e morrer. Às vezes a gente não entende por lugares que o Senhor nos leva. Talvez Lodebar signifique esquecimento, mas para Deus naquele momento era treinamento. Deus levou o menino para guardá-lo lá naquele lugar. E não só lá, Deus levou ele para uma casa específica. E o dono da casa chamava-se Maquir. Era um homem rico naquela época. Veja, não faltou nada para o menino. Não faltou, porque independente do nome do lugar, não vai lhe faltar nada. Maquir era um homem muito rico naquela época. E eu posso dizer uma coisa para você, o menino tinha apenas 5 anos de idade. A criança, quando ela chega no 5º ano de idade, ela começa a fazer a transição. Ela começa a ser independente. Ela começa a aprender o ABC, 2 mais 2. Ela é alfabetizada. Tudo que ela vê, ela aprende. Aí o Senhor disse assim, eu vou ensinar essa criança lá no meu treinamento. Eu vou tirá-la do ambiente de Saul, da família de Saul, de todo mundo que sobrou. E vou levar ela para Lodebar, um lugar de esquecimento. Ela vai ser esquecida, mas eu vou ensinar ela lá. É lá que eu vou ensinar Mefibosete. Mas era tão bom lugar, Jerusalém. Irmão. Às vezes o lugar que a gente almeja não é o lugar que Deus tem para nós. A gente não entende os desígnios de Deus. E nós ouvimos aqui agora. Josué não tinha nenhuma arma para destruir aquele muro. Ele tinha apenas uma. A arma falou humana, ele tinha apenas uma. Era uma espiritual, que era a obediência. Era a arma que Josué tinha, obedecer. O menino só tinha um lugar para ir, que era Lodebar, que significa lugar de esquecimento. Mas quando eu comecei a ler essa história, eu digo, Senhor, mas o Senhor preservou o menino lá. O menino passou aproximadamente 15 anos lá. A cidade, ela carrega um ponto de vista negativo. Quando a gente fala em Lodebar, a gente só enxerga algo negativo. Aí o Senhor me traz a história de Jacó, quando a mesma pedra que ele usa para dormir, é a mesma pedra que ele usa para levantar um altar. Deus, Ele quer mudar a nossa mente de mente negativa, de só ver o que é negativo. Aquilo que é destrutivo. Deixa eu te dizer uma coisa, esse nome Lodebar, talvez para muitos seja um lugar de esquecimento, mas é um lugar que Deus guardou este menino. Nós precisamos aprender a enxergar nas palavras negativas algo positivo. E Deus conseguiu trazer à minha mente algo positivo desse lugar. Porque mesmo sendo lugar de esquecimento, de seca, havia uma casa. E posso dizer uma coisa, quando é o dono da casa que nos convida para entrar, Ele nos veste, Ele nos dá comida, Ele dá remédio. Porque o menino não tinha ninguém, mas estava vivo. Você já se perguntou por que até hoje você está vivo? É porque talvez se você estivesse lá em Jerusalém, você não estivesse mais aqui.
Quando eu fui para aquela cidade lá chamada Quebrangulo, lá foi meu Lodebar. Eu tinha família aqui. Fui lá trabalhar. Deus não me permitiu que eu alugasse nenhuma casa, porque não tinha. Eu fui morar dentro de uma igreja. Eu morei 6 meses dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. Morei com um casal de pastores. Só tinha apenas um quartinho que eu dividia com as galinhas lá atrás. Mas Jesus me levou lá para ensinar. Porque se eu não tivesse lá em Lodebar, eu não estaria aqui hoje. Eu acordava e dormia dentro da igreja. Isso tudo porque Deus queria me ensinar e me guardar. Com 3 meses que eu morei ali, eu disse: Senhor, eu vou embora, eu não aguento mais ficar aqui. Por N motivos. E o Senhor me disse: você tem 2 opções. Ou você confia que eu estou com você até o fim, ou você pode arrumar sua mala e ir embora. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus naquele lugar. Aprendi a ter experiências com Deus naquele lugar. Um lugar escondido, irmão. Nenhum vento lá faz a curva. Quando eu cheguei lá, tinha 13 centros de macumba e 3 igrejas evangélicas. Mas Deus me ensinou que a maioria contra Deus não tem força. Pastor, como é que o senhor foi para lá? Porque um dia eu fui para Recife com o pastor Vinícius, aí eu vi ele ministrando libertação. Eu disse: Jesus, eu quero fazer isso aí também. Aí o senhor disse: quer? Então vai para Lodebar. Chegou o tempo, irmão, que a missionária, a esposa do pastor, ela ficou grávida. E não é recomendável que a pessoa, quando está grávida, ministre libertação, por alguns motivos. Aí o pastor pregava, a missionária estava na intercessão, e quem fazia a libertação? Eu. O Senhor me usava como instrumento. Só que não caía de 1, 2, era 15, 16, 17. Porque existia um propósito de Deus naquele lugar. E quando eu li essa história desse menino, eu disse: todo mundo que lê, Senhor, diz que Lodebar é um lugar de esquecimento. Mas para Deus é um lugar de treinamento. Você está agora num ambiente de treinamento. Não queira ir para Jerusalém agora. Fique no seu lugar. Haverá o tempo de você ir para Jerusalém. Não se preocupa não. Deus já reservou uma mesa na casa de Davi. A Bíblia diz que todos os dias Mefibosete, quando chegou lá, comia da sua mesa. Mas tenha calma, tem que passar por Lodebar. Quer experiência com Deus? Tem que passar por Lodebar. Ó, irmão, Deus não dá nada de graça para ninguém. Nem o seu filho Deus deu de graça. Porque quando Jesus foi batizado, disse assim: agora você vai para o deserto. Vai passar 40 dias sem comer, de jejum, me buscando, para quando você sair daí, você saia no poder do Espírito. Porque Jesus foi 100% homem na terra e 100% Deus. Mas Deus queria mostrar ao povo que era possível ter um relacionamento de poder com Deus. Aí Deus pega o seu próprio filho, 100% homem, e diz assim: meu filho, você vai precisar ir para o deserto. Eita, camuve a folha. Ele não poupou nem seu filho, quanto mais a mim e a você. A Bíblia me ensina que todas as vezes que Jesus era usado para prodígio e maravilha, se você for um versículo antes, a Bíblia diz: ele estava orando no monte, ele estava na 3ª vigília, ele estava na 4ª vigília, estava na 2ª vigília, estava na 1ª vigília, orava e orava e orava. Aí eu quero vencer sem orar, sem ler a palavra. Vai não, irmão. Me desculpe me dizer, mas sem orar, sem meditar na palavra e sem crer no que está escrito, não vai. Vai continuar em Lodebar, em Lodebar, em Lodebar, em Lodebar. Porque Lodebar é o centro de treinamento de Deus. Meu cunhado passou agora 1 ano em Recife, que ele passou para o CFO. Centro de Formações de Oficiais. Meu irmão, o que ele sofreu ali. Mas ele venceu essa parte e agora já é tenente. Quer patente no reino? Vai para Lodebar. Vai para Lodebar.
Mefibosete não escolheu não ir para lá não, foi Deus que conduziu. Porque além de ele ter apenas 5 anos, quando ele caiu, ele não andava mais. Então ele não teve escolha. Ele foi. Mas Deus o guardou. Mas pastor, Deus faz isso? Faz, irmão. Faz. Eu vou trazer 2 ilustrações rápidas para você. Quando Moisés nasce, havia um decreto de morte. Que as parteiras deveriam matar se fosse menino. E a Bíblia diz que elas retrocederam, Sifrá e Puá. Quando o faraó pergunta a ela por que não mataram, ela diz assim, é porque as hebreias são muito rápidas. Aí ele desce outro decreto, todo menino que nascer tem que jogar no Nilo. Veja, Moisés, depois de 3 meses escondido, é colocado à beira do Nilo. A filha de Faraó, quando vai tomar banho no Nilo, ela encontra o cesto, as suas amas, encontra o cesto, entrega a ela, ela reconhece que é um hebreu, e era papel dela matar o menino. E ela não matou o menino. Ele foi criado dentro da casa de Faraó, do bom e do melhor. Mas Jesus tinha um propósito maior, que era ser o libertador do povo de Israel. Aí ele disse assim, ô Moisés, vou dar um passeio contigo durante 40 anos, agora lá no deserto. Moisés passou 40 anos, Lodebar de Moisés, apacentando um rebanho de ovelha que não era dele, do seu sogro, Jetro. E a Bíblia diz que depois de grande espaço de tempo, ele está lá atrás do deserto de Midian. Deus também encontrou ele na sarça. Depois de um grande tempo no deserto, em Lodebar, apacentando no que é dele, mas sendo tratado, treinado. Aí Deus se revela a ele e diz assim, mas Senhor, não sei falar, mas quem vai é você, porque você passou no treinamento de Jeová. Nem que eu tenha que chamar o teu irmão para ser o teu tradutor, mas quem vai até Faraó é você. Aí ele volta. Porque Lodebar não é para sempre não. E eu trago mais a segunda ilustração. Quando Jesus nasce, havia um decreto de morte. Ô irmão, Deus não era poderoso o suficiente para livrar Jesus da morte? Sim ou não? Mas o anjo aparece a José e diz assim, ei, pega tudo que você tem aí e vá para o Egito. A gente não entende os caminhos do Senhor, mas deixa eu dizer uma coisa, Ele está no controle do teu caminho. Aí José pega o ouro que recebeu, a mirra, o incenso, pega a Maria e vai para o Egito. A gente entende isso, irmão? Deus está se escondendo? Não! E eu fiquei orando. Fiquei buscando Deus, traz a revelação. Isso assim, filho, enquanto o meu filho para o Egito tinha aquele que abriu o caminho, o predecessor, que ele também precisava fugir, João Batista. João Batista estava na sua casa e ele também ia morrer, por isso que eu levei ele para o deserto. O próprio Jesus saiu da terra em que era confortável para ele e foi para o Egito para não morrer. Deus te tirou do teu conforto para você não morrer. Quando você passa muito tempo numa situação difícil, não pergunta a Deus por que não. Você diz assim, Senhor, qual é o propósito? Porque lá em Números, capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que por causa da murmuração, Deus não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida. O Senhor ia matar aquele povo. Só que Moisés, impelido de uma grande compaixão, disse, Senhor, não mate não. Deus, ele ouve a oração de Moisés, disse assim, Moisés, eu não vou matar não. Mas uma coisa eu lhe digo, ninguém entra, exceto Josué e Calebe. Irmão, não murmure. Não murmure porque está em Lodebar. Deixa eu te dizer uma coisa, não é lugar de esquecimento, é lugar de treinamento. Porque se Lodebar fosse lugar de esquecimento, Davi não perguntaria se ainda tinha um descendente de Saul vivo.
No tempo certo, Deus vai te trazer de volta. No tempo certo, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Mas enquanto não, vá orando, vá buscando, vá jejuando, vá perdoando, vá amando. É muito difícil, pastor, amar, mas a palavra nos ensina que nós devemos amar quem nos odeiam e orar por aqueles que nos querem mal. A gente nunca disse que ser crente é fácil. Mas pode te dizer uma coisa, a caminhada ela é maravilhosa. Porque quando nós começamos a liberar perdão, irmão, Deus vai abrindo o caminho. Abrindo o caminho. Aí Deus começa a trazer a memória de Davi. Olha, você prometeu que você abraçaria alguém da família de Saul. Sabe quando foi que o muro de Jericó começou a ruir? Lá no primeiro capítulo, quando Deus disse a Josué: Josué, seja fiel na minha palavra. Porque onde você pisar, eu pisarei, eu santificarei. A bênção não está no lugar, a bênção é você. Sabe por que Abraão não desfrutou da terra? Porque quando ele chegou lá na terra prometida, porque ele pisou, ele disse assim, só tem deserto. Ele não entendeu que a bênção estava com ele. Porque ele disse, Abraão, onde tu pisar os teus pés, o lugar será abençoado. Não é porque a tua visão ela está embaçada, que o lugar onde você chegou, ele vai ser para sempre um deserto. Não! Não! A última palavra é não. Espera, espera, espera. Espera que alguém vai lembrar de você. Irmãos, não existe uma receita de bolo. Se assim, ó, irmão, você precisa a receita de bolo que Deus tem para a nossa vida é cumpra a minha palavra. Essa é a receita do bolo. Se a gente tirasse pelo menos meia hora para meditar nessa palavra aqui, muitas coisas das nossas vidas estavam destravadas. Muitas coisas da nossa vida estavam destravadas. Mas hoje o Espírito Santo ele me trouxe aqui para te dizer que não é lugar de esquecimento. Deus ele te levou para um lugar de treinamento. Lodebar nunca foi um lugar para te matar. Nunca foi um lugar para te destruir, para um lugar de esquecimento, de sequidão. O que nós precisamos é aproveitar as nossas impressões. Quando a gente vê algo desconfortável, é dizer assim, não, Jesus não está aqui. Quem disse? Irmão, chegou ao ponto que depois de 6 meses que eu passei morando, olha, Deus ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que eu já fui diagnosticado com de camarão, alergia a mofo. Eu sou diagnosticado, eu tenho alergia a ácaro, mofo. E na casa desses pastores, lá nessa cidade, ela tem muito frio. É muito frio. Aí esse pastor, como é que eu vou fazer? O único edredom que está guardado há 8 meses aí dentro, eu digo, é esse mesmo. Irmão, só tinha mofo. E você acredita que eu não tinha crise? Eu dormia e acordava normal. As minhas maiores experiências foi dentro do quartinho. Eu lembro que quando eu marquei a data do meu casamento, Jesus eu marquei, agora eu não tenho dinheiro. Eu orava com a cabeça na Bíblia, assim, quando eu levantei a cabeça, Deus me deu uma visão na capa da Bíblia, João 2:2. E quando eu abri, estava escrito, e Jesus e os discípulos foram convidados para o casamento. O segredo está aí. Eu digo, pronto, Jesus, o Senhor é meu primeiro convidado para o meu casamento. Tudo que eu coloquei no papel, Deus me deu. Às vezes eu converso com a minha esposa, eu digo a ela assim, minha filha, às vezes dá saudade daquele lugar. E ela faz, por quê? Eu digo, porque Deus ali andava lado a lado. Não estou dizendo que Deus hoje não anda.
Mas quando a gente está na prensa, irmão, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente busca mais. A minha vida era para jejuar, orar, ler a palavra. Eu passei quase 1 ano trocando a madrugada pela tarde. Eu dormia à tarde e acordava de madrugada, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu digo, Jesus, não aguento mais ler a Bíblia. Eu não pregava. Mas Jesus estava me preparando para hoje. Deus, ele não pula etapas. A gente repete de ano, mas Deus não pula etapa. Com Deus não tem ajudinha não, irmão. Eita, Jesus, foi 5,5, é 6 para passar. Não, meu irmão, você vai fazer de novo a prova. Lodebar é o teu lugar de treinamento. Sabe quando é que você vai sair daí? Quando você passar na prova. Pastor, mas faz muito tempo, então eu pergunto, Jesus, o que é que está faltando para eu passar nessa prova? Porque enquanto você não passar, você vai continuar em Lodebar. Eu queria dizer outra coisa, irmão. Eu queria ministrar outra palavra. Mas eu acordei hoje praticamente de madrugada e o Senhor bradando no meu coração, Lodebar não é lugar de esquecimento, é lugar de treinamento, é lugar onde eu ensino, onde eu guardo. O menino era para estar morto, mas eu dei vida, eu dei livramento. Não faltou comida, não faltou vestimenta, não faltou nada. Educação, não. O menino teve tudo. Talvez para muitos o teu lugar é o lugar de esquecimento, mas para Deus é o lugar onde você vai sair e vai ter uma mesa posta. Na casa de um rei. Aí a Bíblia vai dizer que Davi manda chamar e pergunta: há alguém que eu ainda posso usar de benevolência por amor a Jonatas? E aí Ziba vem e diz assim: tem um filho de Jonatas. Agora eu vou dizer uma coisa, ele é coxo. Ele quis dizer assim, não vale nada. Está num lugar esquecido, uma cidade chamada Lodebar. Davi não perguntou como foi que ele caiu, como foi que ele ficou coxo, se ele tinha educação, se ele era rico, se ele era pobre. Ele só disse assim: vá buscar. Se preocupe não, porque quando vier a ordem, Deus não vai perguntar o que é que você está precisando. Ele só vai mandar lhe buscar, vai lhe buscar, vá buscar o menino. Eu quero um menino aqui na minha casa. E posso dizer algo? Existia uma placa em Israel: não pode entrar coxo e nem cego. Era uma lei. Mas Jesus ainda quebra a lei. Jesus ainda tira da fila. Jesus ainda pega documento, tira lá do primeiro lugar, tira lá do último lugar e coloca no primeiro lugar. Jesus não precisa do homem para me abençoar, para te abençoar, não precisa de ninguém, não precisa de lei. Não, quando ele quer abençoar, ele abençoa. Eu venho com essa palavra borbulhando no meu coração, no meu espírito. Este lugar não é lugar permanente, não é eterno. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Peça ao Senhor o que é que você precisa aprender aí. Quando Davi volta, quando Mefibosete volta, sabe o que Davi faz? Eu te devolvo tudo que era de teu pai. E te digo mais, na minha mesa você vai comer. Todos os dias terá pão para você. A Bíblia vai me ensinar que Deus ainda não viu um justo e nem sua descendência mendigar um pão. O diácono aqui falou: mendigar, irmão. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Você quer um segredo para parar de pedir? Comece a tremer a Ele. Comece a buscá-lo. Buscar-me-ei e me achareis, se me buscares de todo coração.
pastor Vinícius pregou aqui. Eram dias para sair do Egito e chegar na terra prometida, mas eles passaram 40 anos e não entraram. Ô irmão, posso dizer uma coisa? Existem 2 tempos no reino espiritual: tempo Cronos e tempo Kairos. O tempo de Deus e o tempo do homem. Kairos, o tempo de Deus, e Cronos, o tempo do homem. No reino espiritual, o tempo de Deus já tudo se cumpriu. Deus já sabe o que vai acontecer, já está determinado o que vai acontecer comigo. Você é 30, a 40 e a 50 anos. Vai depender de quem, pastor? Se eu vou querer. É por isso que eu não creio na doutrina da eleição. Já está tudo escrito, agora vai depender de mim. Se vai ser com 5, com 10, com 15, com 20 anos. Eu sei de uma coisa, no reino de Deus já está determinado. É por isso que Deus não perde para ninguém. Para ninguém. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, mas Jesus só durou 3 anos, é porque ele fez tudo que Deus já tinha determinado. O nosso problema é que ele passa 50 anos, é porque a gente, não, Jesus, agora. Não vou fazer não, eu estou cansado. Eu não estou preparado ainda para viver essa vida de renúncia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A vida é um sopro. A nossa irmã estava conversando com o seu esposo. E Deus o levou num sopro. Às vezes Deus avisa, às vezes Deus não avisa não. Porque o meu tio foi pastor da Assembleia de Deus durante 40 anos, em São Paulo. E quando ele foi para o hospital com problema renal, ele chegou para minha prima, que hoje é pastora. Disse: traga a minha harpa cristã, que dentro de 2 dias o anjo vai me buscar. 83 anos ele tinha, irmão. Ela foi, pegou a harpa cristã, colocou na mão dele e disse: pode ir para casa. Vou ficar aqui adorando meu Senhor. 3 horas da manhã, ele disse para ela: eu partirei. Deus já me disse que o anjo vai me buscar. Quando deu 3h05, a enfermeira liga para ela: o seu pai acabou de falecer. E eu disse: Jesus. Ele disse: meu filho, se foi um na família, mas eu estou levantando outro. Uns o Senhor avisa. Agora outros é um sopro. É um sopro. Posso dizer uma coisa? Chegou o tempo de sair de Lodebar. Pergunta ao Senhor: Deus, o que é que falta para eu sair daqui? O que é que eu preciso renunciar? Essa é a palavra que o Espírito está me dizendo aqui. Deus já te falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6. O que você precisa renunciar, você sabe que você precisa renunciar. Mas quando você sair dessa terra, Deus vai te usar como instrumento poderoso para o louvor do nome dEle. Irmão, a gente tem o costume de olhar por uma perspectiva negativa de tudo. E o Senhor hoje nos trouxe aqui para mudar essa perspectiva. Mudar essa nossa visão de que tudo é negativo. Tudo é culpa de alguém, mas nunca é culpa minha. Meu Senhor. Eu não faço isso porque é culpa do meu vizinho, é culpa do pastor, é culpa do diácono, é culpa do presbítero, é culpa do irmão, mas nunca é culpa minha. Eu não preciso mudar nada. É culpa do meu irmão, culpa do meu filho, culpa do meu esposo. Eu não preciso mudar nada. Será que eu sou tão perfeito assim? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Ó, irmão, Deus está falando tão bradamente aqui. Será que eu não preciso mudar nada? Será que Deus me levou para Lodebar só porque Ele me achou bonito? Não, irmão. Se a gente está na terra aqui, já tem um serviço. Ninguém veio à terra sem propósito. Todo mundo tem um propósito em Deus. Todo mundo tem um propósito.
Ninguém abriu os olhos aqui para dizer assim, pronto, Jesus, agora eu vou caminhar 80 anos da minha vida ermo. Não, meu irmão, todo mundo tem um propósito. Qual é o seu propósito em Deus? O que é que o Senhor te chamou? Nem que seja para ser um intercessor de uma vida só. Às vezes a gente intercede, irmã, por alguém que vai ganhar muitas vidas lá na frente. Mas Jesus só ganhou uma alma. Não, irmão, você ganhou muito mais. Porque só em você pagar um preço por alguém que ganhou muitas vidas lá na frente, para Deus. Deus não quer saber de quantidade não, quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu fiz. Não, irmão. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Não é aqueles que pregam, que cantam. Não, é aquele que o temem e o busca. Olha, essa palavra temor tem que andar nas nossas vidas. Mefibosete chega na casa de Davi. O Senhor restitui tudo que já era dele. Ele tem lugar de honra, mesmo coxo. Come na mesa do rei como se fosse filho do rei. Mesmo sob um decreto de morte. Mas Jesus o honrou. O Senhor o honrou. E quando eu li essa palavra hoje, eu disse: eu preciso, Senhor, mudar muitas perspectivas na minha mente, que eu olho as situações negativas, mas o Senhor me mostra algo positivo. Você já percebeu que quando tem alguém que tem 10 características, 9 é positiva, 1 é negativa, a gente só fixa no negativo? A nossa natureza humana, ela quer fixar o negativo. Mas Jesus está dando hoje uma natureza espiritual. Uma natureza espiritual para enxergar aquilo que você não enxergava em alguém, algo positivo. Você volta para sua casa hoje e enxergue no seu esposo algo positivo. Volte para sua casa hoje e enxergue na sua esposa algo positivo. Enxergue no seu filho algo positivo. E você se agarre nisso. Porque nós sempre teremos algo a aprender com o nosso próximo. Enxergue algo positivo dentro da sua casa. Enxergue algo positivo. Lodebar tinha um nome de esquecimento. Mas para Jesus foi um lugar de treinamento. Fique de pé. Irmãos, Deus, Ele está preparando o seu exército. Porque a trombeta ela vai tocar. A trombeta ela vai tocar. E a Bíblia diz que Ele vem buscar os santos. Os santos. E quando eu ministrava, quando eu orava nessa palavra, através dessa palavra, o Senhor me levou muito para a casa de Maqui. Assim, talvez até o lugar seja esquecido, mas o lugar que eu preparei para ele crescer, aprender, e eu colocar a minha mão de provisão sobre a vida dele, eu fiz com que o dono da casa recebesse ele. Posso fazer uma pergunta? Quem é o dono da tua casa? Será que o dono dessa casa ele pode entrar na sua vida? Ele pode mudar a tua história, sabia? Nesse deserto que você está passando, tem uma casa lá. E o dono está te convidando para dentro. Porque lá não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Fecha os teus olhos. Pai, a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Aqui estão os teus filhos. Muitos passando pelo deserto. Que talvez na sua mente plantada é um lugar desconhecido e esquecido. Mas na autoridade que há no nome de Jesus, o Senhor vai começar, Pai, eu creio, a abrir os seus olhos. Eles não verão mais um lugar desconhecido, eles verão um lugar de treinamento. Não é um lugar de esquecimento, é um lugar de treinamento. É um lugar onde eles estão crescendo espiritualmente. No caráter. Na vida. Nos costumes.
Deus, em nome de Jesus, esse lugar não foi para matar, esse lugar foi para preservar. Lodebar é um lugar de preservação. Deus, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, o que precisa ainda mudarmos, para que possamos entrar na casa do Rei, para voltarmos à casa do Rei. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a cada um aqui que está neste lugar. E eu creio que eles começarão a absorver tudo aquilo que o Senhor já os mostrou. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo impedimento para que eles possam mudar. E que haja renúncia dos teus filhos em favor da tua mão poderosa. Na autoridade que há no nome de Jesus, a igreja diz...